Então, vamos iniciar a apresentação da defesa de estágio obrigatório do aluno Leonardo Alexandrino. Leonardo realizou o estágio dele na Suíça, uma empresa chamada Beyond Gravity. O supervisor foi o Marcos Spatz e o orientador fui eu, Eduardo Birger, da UFSM. Agradeço aí a presença do professor Marcos, coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial. Leonardo, você tem em torno de 15 a 20 minutos para a sua apresentação. A partir de agora, a palavra está contigo. Ok, muito obrigado. Então, vou contar um pouco sobre a minha experiência com estágio aqui na empresa Beyond Gravity. Falar um pouco sobre como foi a busca pelo estágio, contar um pouco sobre a empresa e as atividades que eu realizei aqui, os desafios que eu passei e dar um feedback para o curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM. Então, eu comecei a busca pelo estágio, realmente foi na marra ali, aplicando mais de 38 aplicações que eu fiz, a maioria para a Suíça, algumas para a Alemanha, consegui 2 ofertas. Utilizei o LinkedIn, Glassdoor e sim Google Maps. Você coloca ali Aerospace, você vai achar várias empresas que não têm anúncio no LinkedIn. A maioria foi para a área espacial, mas algumas também para aeronáutica, mecatrônica e assim vai. Então, a empresa, quando eu conheci, ela ainda se chamava Aruag. É uma junção de várias empresas. Ela comprou essas outras empresas, sabe, que é sueca, a Oerlikon, que é daqui, Áustria, e a Contraves. E hoje ela se separou e deixou de ser estatal a maior parte, ou está deixando de ser. A aviação militar ainda é estatal, a Beyond Gravity ainda é estatal, mas muito em breve vai deixar de ser, e a parte de munições já foi privatizada. Então, uma visão geral da empresa, com 32 nacionalidades em 6 países, é uma empresa bem internacional, que a gente pode ver as localidades, né? Ela tem se expandido para os Estados Unidos, a parte de lançadores, mas é uma empresa suíça, de origem suíça. Os principais produtos, né, agora só da Beyond Gravity, é satélites, lançadores e a litografia. A gente já conhece satélites e lançadores. Litografia eu vim conhecer aqui em mais detalhe, a indústria de semicondutores. Então, percebe-se que para essa indústria, aqui se produz mecanismos, né, mecanismos de precisão. Para essa indústria, esses mecanismos também são necessários, operam também no vácuo. No final, é uma máquina imensa, com muitas partes, várias centenas de empresas envolvidas. A gente faz só os atuadores, envia para a ZEISS, que implementa a óptica, e tudo isso vai para a SML, que é uma holandesa que faz as máquinas que produzem esses processadores. Alguns produtos da parte de lançadores. Aqui é feito Ariane, a coifa, payload fairings, separador de estágio do Ariane, aqui na Suíça, no caso. Aqui algumas missões que tem produtos da empresa. Galileu, que é satélite GPS, né? Meteop, que de meteorologia. O Plato, que é um telescópio. Sentinel, um radar. Aqui alguns produtos de missões americanas, né? Então, algumas das contribuições para o James Webb, feitas pela empresa, a maior parte ali nos lançadores, mas também vários mecanismos e o sistema de comunicação. Foi feito na Suécia e na Áustria. Então, agora, focando mais na parte de satélites e na parte de mecatrônicas, que é onde foi feito o estágio, eu estagiei no departamento de manufatura e a minha função aqui é automatizar processos de montagem e de testes. Eu tive contato com os produtos de mecanismos e subsistemas de geração de energia solar, dentre esses que estão aí. Eu vim aqui com 2 projetos principais, mas conforme eu fui finalizando, eu fui adquirindo outras funções. Eu vou contar um pouco agora sobre as atividades que eu fiz, os projetos principais. O primeiro é uma ferramenta de cablagem.
A gente tem esse mecanismo aí, como está na foto, tipo, as fotos genéricas, mas é o que está no site da empresa, que pode ser divulgado, não vai ter problema, mas dá para ver bem ali o cara segurando um cabo bem extenso. Dentro desse cabo tem vários fios. Esses fios, alguns deles precisam ser entrelaçados, e eles faziam isso de forma manual, porque ele tem que ter toda uma técnica. Os fios, eles têm que estar numa orientação que eles têm que manter essa orientação durante o processo de entrelaçamento. Esse entrelaçamento ele é feito para evitar problemas de interferência eletromagnética em fios de sinais. Então, para manter essa orientação dos fios, foi necessário um projeto mecânico, montar uma transmissão. Essas imagens são ilustrativas, mas dá para ter uma ideia das áreas que foi necessário desenvolver. Então, foi necessário um projeto mecânico, eletrônico e de software. A documentação foi realizada com base em engenharia de sistemas. Não foi algo que me foi expressamente pedido, mas eu quis deixar essa documentação se alguém quiser fazer melhorias. Então, toda a parte de análise de stakeholder, de requisitos, conceito de operações, métodos de teste, está tudo documentado dessa forma, e algo que eu já mostrei para alguns outros gerentes, tem ajudado bastante a mostrar o meu trabalho aqui dentro. Eu vim aqui para fazer o projeto disso, né? Mas eu consegui finalizar o projeto e a montagem física e teste da ferramenta. Então, realmente consegui construir um produto final para eles. O outro projeto principal, que é a automação no processamento de dados de testes, utilizando Python e Visual Basic. O que acontece aqui é feito vários testes nos mecanismos, testes nas câmaras vacotérmicas, testes de vibração, e tudo isso é armazenado em várias planilhas de Excel, várias tabelas. Esses dados não são interessantes nesse formato, porque eles precisam ser enviados para o cliente. Então, é feito um Acceptance Test Report com o tratamento desses dados. Eles faziam isso de forma manual para algumas tabelas, a plotagem de gráficos, e minha função foi automatizar isso. Eu utilizei primariamente o Visual Basic para fazer a comunicação entre Excel e Word. No final, ficou um programa que basicamente se clica um botão e é tudo feito de forma automática. Conforme fui finalizando essas atividades, eu fui mostrando interesse em contribuir para outras funções, e fui auxiliar também na parte de estruturas de painéis solares, com apoio na própria montagem, que isso aqui, alguns engenheiros de manufatura também auxiliam na montagem, que eu acho bem bacana, porque estar ali tendo contato direto com o hardware é muito mais interessante que trabalhar só no escritório. E eu ajudei fazendo alguns suportes, né? Para alguns testes é necessário abrir o painel, e ele não foi projetado para suportar todo o peso dele com a gravidade aqui, então é necessário alguns suportes. Desenvolver esses suportes, né, com uma geometria, não é esse que está aí, é só um exemplo, mas ele não pode tocar nas células solares, que elas são bem sensíveis, então é bem uma geometria bem específica. Outra parte que eu fiz foi ajudar na divisão de litografia, então expliquei antes porque eu tive contato com eles também. Foi ajudar na criação de procedimentos de limpeza. Aqui, a clean room de mecanismos espaciais, ela é uma ISO 8, a clean room de litografia é uma ISO 6, então é muito mais rigoroso, né? Eles estão constantemente tentando diminuir a contaminação das peças, e a limpeza é feita pelos técnicos, mas nem sempre acontece da forma que é para ser, então um jeito de meio que obrigar eles a fazer é colocar num procedimento escrito e mandar eles assinarem. Então, ajudei nisso, fomos lá com a engenheira de limpeza, tirar as fotos, montei o procedimento com a descrição,
E outras funções secundárias que eu tive, ajudar na rediagramação das salas limpas. Então, teve uma mudança, né? Eles reorganizaram as salas para caber mais bancadas. Então, foi meio que fazer uma planta baixa ali, também ir lá identificar cada equipamento. E apoio na digitalização e na criação de procedimentos de montagem. Esses procedimentos é grande parte do trabalho do engenheiro de manufatura, que é basicamente criar um manual. Então, quando você vai lá, compra uma mesa, você recebe um manual de como montar, aqui só é um pouquinho mais complicado. Então, eles montam esses manuais, estou ajudando a escrever, e a parte de digitalização se dá por conta de que algumas medidas têm que ser tomadas durante a montagem para poder ter certeza de que a montagem está sendo executada da forma correta, de acordo com as tolerâncias. Então, alguns cálculos têm que ser feitos dentro do documento, porque antigamente era feito, o técnico ia lá e fazia na mão, isso gerava erros e também tomava muito tempo, e agora eu ajudei a colocar esses cálculos para dentro dos procedimentos. Agora, falar um pouco sobre alguns desafios, né? Uma empresa grande, então, entender a estrutura da empresa foi um dos desafios, né? Saber a quem recorrer, a quem perguntar, para não ficar dependendo tanto de ser apresentado, né? Foi um dos desafios. Também relacionado à independência, que não dá para ter tanta independência, porque para muitas funções você precisa, né, da ajuda do supervisor, ele nem sempre está com tempo. Então, algumas não é muito usual, mas aconteceu de precisar fazer a revisão do projeto para poder solicitar as peças e acabar atrasando porque está tendo alguma coisa com mais urgência, e realmente todos os projetos que eu peguei nenhum tinha uma urgência, então é mesmo esperar, e isso acabou atrasando um pouquinho. E alguns limites técnicos é que aqui costumava-se fazer as coisas, né, na CNC, no torno. Hoje em dia é tudo outsource, né, solicitado de suppliers de fora, e eu usei a maior parte das minhas peças off the shelf, mas algumas tive que pedir para fazer, e acabei tendo que esperar tipo 6 semanas em uma peça desse tamanho que eu podia fazer rapidamente ali, se tivesse o equipamento. E agora um feedback, contando um pouco sobre esse estágio. Eu acho que ele realmente superou as minhas expectativas. É o que eu planejei, é o que eu construí no meu currículo para chegar a esse momento, culminar nesse estágio, nessa oportunidade de entrar no mercado de trabalho europeu. Além de ser um estágio, foi um intercâmbio, então eu conheci várias pessoas ali, teve confraternização com o pessoal da empresa, pude viajar, e foi uma experiência única, assim, que nunca tive antes. Por sorte, a gente estava em vários aqui da UFSM, a gente pôde se encontrar ali nos finais de ano. E eu tenho que expressar a importância, né? Todas essas disciplinas aí foram para o meu estágio. Também o CPIO e os projetos extracurriculares fazem a diferença, fizeram a diferença no meu currículo. Você tem mais do que é esperado de você aqui, e isso é muito importante, porque aqui eles têm ótimas faculdades. Então, se você só tem a faculdade, você não vai se sobressair, né? E o idioma também é muito importante. Algumas oportunidades eu deixei de ter de emprego mesmo por conta do idioma, de não ter o idioma local. Aqui eles falam 4 idiomas, né? Na região que eu tô é alemão. Não ter o domínio do idioma atrapalha um pouco. Então, sugestões de melhoria seria realmente focar nessa questão de projetos e se internacionalizar. Quanto mais você busca levar os alunos, né, para fazer esses tipos de intercâmbio, mais a universidade vai chamar atenção, e mais vai trazer outras oportunidades. Eu acho isso bem importante. Então, é isso. Agradeço a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Eu não cheguei aqui sozinho, então eu sou muito grato a todos que me ajudaram.
Certo. Parabéns aí, Leonardo, pela sua apresentação, obrigado. Pode manter aí a sua apresentação na tela. Para quem estiver nos assistindo, lembrando que está sendo gravado aqui essa sua apresentação, e tiver interesse de assistir também a defesa de TCC do Leonardo, que também foi bastante interessante, e atendeu uma demanda do Instituto de Pesquisa Espacial da Holanda, SROM, né? O título é Projeto e Implementação de Método de Teste de Deflexão por Fadiga para Mecanismos de Direcionamento de Feixes de Manufatura Aditiva para Aplicações Espaciais, que foi bastante interessante, também está gravado aí no canal, certo? Ok.